Boa noite, pessoal. Então hoje eu vou conversar aqui com o professor Paulo Seco e a gente vai falar sobre a disciplina que é gestão de formação específica, é gestão governamental. Tudo bem, professor? Tudo bem. Como é que tem sido trabalhar a disciplina até o momento aí? Quando se trata de administração pública, sempre é um desafio, porque nós vivemos vários paradigmas que cada vez vêm tendo suas mutações dentro do ambiente público. Então, cada vez nós estamos tendo uma evolução. Fator esse que podemos ver hoje no contexto da administração pública brasileira, com todos esses fatores e casualidades que estão ocorrendo. E se torna um desafio gostoso, você poder passar todo aquele teu conhecimento, as informações para o aluno. Uhum. Bom, para a gente começar, você poderia falar um pouquinho sobre quais são as principais teorias aí da administração pública? Hoje nós temos dentro do sistema público, nós podemos dizer que as administrações diretas e as indiretas. As administrações de forma direta são as autarquias em formato dos ministérios e algumas outras entidades que compõem o poder público. E dentro disso nós também temos as indiretas, que são entidades governamentais, empresas governamentais, e dentro disso nós temos toda uma questão patrimonialista, uma questão burocrática, uma questão gerencial. Então nós atravessamos aí por um período onde nós saímos de uma gestão burocrática, nós estamos passando por uma gestão mais gerencial, vamos dizer assim, burocrática, porque antigamente você ia num órgão público, você, dependendo do que você ia fazer, você tinha que preencher N formulários. E hoje nós temos uma diminuição desses formulários, nós temos uma maior acessibilidade da figura da população podendo ter um acesso maior dentro dos órgãos públicos. Nós temos uma espécie de desburocratização. Antes nós tínhamos uma parte mais patrimonialista, antes da parte burocrática. Cuidava-se mais do patrimônio, o Estado. Hoje não, hoje nós temos aí uma gestão um pouco mais gerencial. Mas ambas são teorias aí que ajudam, porque nós não podemos esquecer que nós temos que cuidar do patrimonialismo, nós temos que cuidar da parte burocrática, mas também nós temos que ter uma ação de gestor. Nós temos que cuidar, fazer com que a coisa evolua, que se torne mais prática, mas também não podemos esquecer que nós temos que ter algum contexto, o que é de bom de cada um e acabar mesclando isso. Mas hoje as teorias, elas visam muito aí a questão do desenvolvimento, da desburocratização, do aperfeiçoamento. Então nós vamos ter aí muitos autores que vão navegar entre ambas as teorias e, consequentemente, gerando essa entidade mais gerencial. Pessoal, pode ir mandando perguntas aí, à medida que forem surgindo, né? Pode passar para a gente que a gente vai respondendo aí. Professor, fala um pouquinho sobre os princípios da administração pública, né? A legalidade, publicidade, entre outros. Né? A legalidade. Hoje nós podemos dizer assim, tudo gira em cima da legalidade. A legalidade ela faz com que você tenha algo dentro da lei, que seja feito um decreto, que você tenha ali um posicionamento, um regimento que norteie, vamos dizer assim, a administração pública. Hoje você não faz nada se você não tiver o apoio de uma Câmara de Deputados, de uma Câmara de Vereadores. Então você precisa das leis, você precisa tornar algo legal. Não é apenas eu chegar lá e fazer algo pela sociedade, colocar uma lei. Eu preciso ter uma legalidade, que nós precisamos que isso, como se diz assim, seja continuidade. E a publicidade é público. Hoje o cidadão ele tem que ter em consciência que nós vivemos num sistema de publicidade. Que você pode chegar dentro de um órgão público, você tem o direito de ter acesso a uma lei. Você tem direito a ter acesso a uma formatação de algo que foi feito pelo poder público. É aberto. Tanto é que se você pegar hoje as pessoas que trabalham no ambiente público, qualquer pessoa ela entra no portal de transparência e ela tem as informações tornadas públicas. Ela sabe quanto que um gestor ganha, quanto que um vereador ganha, ela sabe quanto um professor ganha, quanto um funcionário público ganha. Então, se torna público, nós não podemos travar isso. E se nós pegarmos isso também, nós temos que lembrar que a administração pública, ela tem que, além de ser transparente, ela tem que ter uma impessoalidade, ela tem que ser imparcial. Eu não posso, como gestor público, legislar em casa própria. O nome já diz. Público, governança pública. Eu tenho que legislar em prol de quem? Do bem-estar da população, do povo brasileiro.
vamos dizer assim, da coisa pública. Eu tenho que ter isso em mente, por isso eu tenho que ser impessoal. Eu não posso levar para o lado meu, querer beneficiar o meu amigo, ou fulano de tal, ciclano. Eu tenho que beneficiar a totalidade, a comunidade. Por isso que a coisa tem que ser imparcial. Também entra o caso da moralidade. Imagine só se nós não tivermos a moralidade dentro do sistema público. O que está acontecendo hoje? O que procura ser, vamos dizer lá, o que está acontecendo hoje na mídia aí? Vamos pegar como exemplo. É uma Operação Lava Jato. Entre aspas, seria para quê? Tentar uma moralização do sistema público. Porque você espera o que do gestor público? O que do funcionalismo público? Uma moralidade, que ele seja imparcial, que ele não cometa corrupção, que ele cumpra com a legalidade da função dele, que ele tenha o outro princípio, que é o último princípio da administração pública, que é o quê? Eficiência, que ele faça o trabalho dele, que ele seja correto no trabalho dele. Você espera que tenha uma gestão, você espera ter uma evolução. Agora, o que acaba tendo? Quando não se tem a moralidade, acaba-se tendo a corrupção, você acaba-se tendo fatores que vêm gerando uma má gestão. Então, a máquina pública, ela acaba se corrompendo, ela acaba não tendo os princípios, que são a legalidade, a publicidade, a imparcialidade, a moralidade e a eficiência. Ela tem que ser eficiente. Porque eu não, como gestor público, digamos assim, se nós fôssemos a imagem do prefeito, eu não posso legislar em causa própria. Eu fui eleito por um voto popular, então eu tenho que manter esses princípios e legislar em prol de quem? Da comunidade. Sim, e falando até nesses pontos aí, né? Quais são as principais diferenças entre a administração pública e a administração privada? A administração privada, hoje, se nós pegarmos aqui a figura do empresário, o empresário ele vai gerir algo que ele vai buscar um fim lucrativo. Você não vai montar uma empresa que ela não tenha fins lucrativos, você quer ter um retorno financeiro. E a gestão privada, ela é centralizada. Vamos pegar assim, ó, uma empresa privada, ela tem a figura dentro do seu organograma diretor-presidente, diretor de várias áreas, tem a figura do presidente, que é o dono, mas ele tem toda uma hierarquia formal ali dentro. Mas as decisões são centralizadas. Eles tomam as decisões voltadas ao quê? A obtenção de lucro, melhoras de sistemas produtivos, expansões. Eles têm uma facilidade maior, eles não têm tanta burocracia para realizar suas atividades. Se quebra essa burocracia. Já na administração pública, o gestor ele tem que lembrar o quê? Que ele não está trabalhando com o dinheiro dele. É o dinheiro da comunidade, é o dinheiro que vem dos impostos, é o dinheiro que vem de verbas oriundas do governo estadual, do governo federal, independente da esfera que ele esteja dentro de uma autarquia pública. Então, ele tem que lembrar que ele vai ter, muitas vezes, para ele fazer uma rua, trocar o nome de uma rua, vamos dizer assim, asfaltar uma rua, levar uma infraestrutura, ele precisa trabalhar dentro de um sistema burocrático público. Não depende apenas dele, ele vai fazer um projeto. Ele vai colocar esse projeto em pauta. Esse projeto ele vai ter que ser votado por uma Câmara de Vereadores, por uma Câmara de Deputados, para ele poder implementar esse projeto, para ele poder captar recursos. Ele vai ter que fazer uma previsão de orçamentos. Então, ele tem que prestar contas à comunidade. É diferente da administração privada. A administração privada, eu sou o dono. Se eu vim a falir a empresa, eu estou falindo eu. Agora, imagine o Estado, você fazer uma administração errônea, vamos dizer assim, do dinheiro público, você vai acabar fazendo o quê? Investindo de uma forma incorreta, você não vai levar um benefício para a comunidade. Então, o gestor ele tem que prestar contas para um tribunal de contas, ele tem que prestar contas para a comunidade, com os seus atos, os seus trabalhos, ele tem que prestar contas para uma Câmara de Vereadores, para uma Câmara de Deputados, no Senado, do que ele está fazendo, ele vai ter que buscar autorizações, ele não toma uma decisão sozinho, então ele tem todo esse contexto de fiscalização em cima dele. Hoje nós temos aí, se você pegar em muitas cidades, os observatórios sociais,
que acabam, de uma certa forma, fazendo com que a comunidade tenha uma entrada dentro do sistema de gestão pública, fazendo com que se tenha uma maior fiscalização do sistema, mas em si. O gestor público ele também vai ter a figura do prefeito, do presidente, do governador. Ele vai ter a figura dos ministérios, que são os seus braços direitos que vão comandar suas pastas. Seria como uma administração privada, onde você tem os seus diretores, você tem os seus gerentes. Mas você não vai tomar essa cúpula decisão e falar assim, eu vou investir o dinheiro do município ou do estado ou do governo federal em determinada função. Ele precisa fazer um projeto, ele precisa prever um orçamento, ele tem que saber se ele vai ter recursos para isso, de que forma ele tem que administrar esses recursos, da onde vêm esses recursos, se a Câmara de Vereadores vai, junto com ele, nesses recursos, acatar esse tipo de trabalho. Ele sabe que ele vai ter verbas destinadas que ele não pode retirar daquela determinada pasta para investir na outra pasta que faltou. Então, são fatores que acabam diferenciando. Mas, em suma, a questão do gestor é praticamente a mesma. Ele tem que trabalhar de uma forma profissional, de uma forma administrativa, em ambas as categorias. A única diferença que vai ter assim mais gritante é na hora de decidir onde ele vai pôr o seu dinheiro. E o empresário ele vai decidir o risco é dele. Agora, o gestor público ele tem que decidir junto com toda a esfera que compõe o poder público. E, bom, aí todos os nossos, a pessoa que está nos assistindo, né, está procurando uma formação aí na área de gestão, né? Qual que é a importância dessa profissionalização do gestor público? O que isso muda tanto aí do que a gente tem até o momento, né? Você veja só, quando nós falamos aí em profissionalização, por que eu fazer uma administração pública? Por que eu fazer uma administração de forma geral? Ou, mais especificamente, vamos falar da administração pública. Nós precisamos hoje de pessoas técnicas. É muito fácil eu falar assim, eu faço a gestão da minha casa. Eu vou entrar como um gestor público e vou fazer a diferença. Só que tem esferas, tem procedimentos que eu tenho que tomar dentro desse patamar. E como eu começo a conhecer os procedimentos, como funciona a máquina administrativa pública, quais são os seus percalços, o que eu tenho que fazer, aonde que eu tenho que tramitar, de que forma eu tenho que trabalhar, eu começo a ter uma administração mais profissional, eu começo a direcionar o quê? Eu não vou reformular a determinada praça ou porque eu tenho que minhas prioridades, eu começo a estabelecer as prioridades, eu começo a ter uma função mais gerencial, uma função mais de gestor. Que a grande diferença é que muitas pessoas falam assim, eu para administrar um poder público ou administrar uma empresa, eu não preciso fazer um curso de administração pública ou um curso de administração. Mas as pessoas elas esquecem que isso vai dar base para elas poderem analisar um documento, analisar de uma forma mais crítica o que está acontecendo dentro da esfera. Agora vamos pegar lá. Uma pessoa, você põe uma pessoa numa pasta administrativa, de determinado ministério, ela não tem essa técnica, ela não tem esse conhecimento. Vai ficar muito mais complicado. Ela pode ter o conhecimento lá. Mas a minha pasta ministerial é ligada a esporte. Vou colocar lá uma pessoa ligada ao esporte. Beleza, mas você tem que dar um suporte de pessoas técnicas para ela, que conheçam o sistema de gestão pública, para orientar e dar um suporte para essa pessoa poder trabalhar. Então nós precisamos das pessoas com formação técnica. Porque eles vão conhecer os trâmites burocráticos, eles vão conhecer quais são as principais fases que vai percorrer dentro do sistema administrativo, o que é prioridade, o que não é prioridade. Então começa-se a gerir com maior eficiência a máquina pública, fazendo com que ela dê resultados, que você não tenha desperdício do dinheiro público, que você não invista em algo que não vai trazer um benefício para a comunidade. Então você começa a olhar com outros olhos. Porque você tem um conhecimento do que é administrar, por que eu estou administrando aquilo, por que eu tenho que fazer aquela obra em prol da comunidade, para o conhecimento de todos, como que aquilo vai funcionar. Então, cada vez mais que nós começamos a nos cercar de pessoas técnicas, lógico que você vai ter que ter pessoas técnicas voltadas a determinadas áreas, medicina, vamos dizer lá, engenharia, assim, mas você também tem que ter as pessoas voltadas a área técnica da gestão pública, para ela saber como funciona o processo de gestão, para ela auxiliar, para ela poder
falar assim, não, vamos seguir por esse caminho, não pode ser feito assim, uma licitação tem que ser feita nessa forma, esse trabalho tem que ser feito assim, nós podemos diminuir a burocracia desse documento e assim por diante. Então, você adquire muito conhecimento. O conhecimento que você vai poder aprimorar, como eu sempre digo para os meus alunos em sala de aula, no curso presencial, você tem que lembrar uma seguinte frase, que tudo sei é que nada sei. Então eu estou sempre em constante aprendizado. Assim como o professor está em aprendizado, a pessoa que está lá na esfera pública está em aprendizado, porque nós sofremos transformações. Então por isso a importância do gestor técnico, do gestor público. Em uma pergunta anterior, você falou um pouco, né, das diferenças entre administração pública e administração privada. Como que o gestor público aí deve lidar com a questão da burocracia, que é uma coisa que ele necessariamente vai ter que enfrentar, né? Como lidar de uma maneira equilibrada com isso? Olha, ele vai ter que ter aí um muito bom senso, vamos dizer assim, tá? Porque você precisa da burocracia também, você vai precisar documentar o que você está fazendo. Você não pode apenas agilizar aquilo. O que ele pode é diminuir a quantidade de formulários, diminuir o processo de obtenção disso. Hoje nós podemos pegar ali, ó, você entra hoje, antigamente você tinha que pegar, vamos pegar lá uma justiça eleitoral. Para você tirar um título eleitoral, você teria que fazer o quê? Se dirigir na tua localidade até um fórum eleitoral ou uma delegacia eleitoral do teu município e solicitar, ou muitas vezes até fazer um agendamento, porque não teria vagas, mas você teria que fazer esse deslocamento. De que forma que isso foi desburocratizado? Que é uma das questões técnicas do gestor público. Você hoje entra numa plataforma, no site deles, lá num link, e você vê que você tem vaga de agendamento para quando tem, e você faz o teu agendamento. Você vai estar naquele dia, naquela hora, você vai ser atendido. Então, isso diminuiu a quantidade de papéis, os transtornos que a pessoa teria, que se deslocar várias vezes a um lugar para fazer uma petição. Hoje você quer fazer uma reclamatória na ouvidoria de uma prefeitura municipal, você não precisa ir na prefeitura e preencher um papel, você pode entrar pelo sistema da prefeitura e preencher um formulário online e enviar para eles. Você está fazendo sua reclamatória. Desburocratizou, você diminuiu o tempo de trâmite. E hoje o grande desafio do gestor público é diminuir esse tempo de trâmite. Porque o que você, quando você faz uma reclamatória, você vai buscar um serviço público, você quer agilidade. Mas tem alguma pergunta aí do pessoal? Acho que não tem no momento. Professor, você pode falar um pouquinho sobre a questão da prova aí, como que vai ser, da disciplina? A disciplina, como ela é uma disciplina de área específica, nós optamos junto com a coordenação do curso, não será realizada uma prova. Será sendo disponibilizado agora no decorrer o material onde o aluno ele vai fazer um trabalho de conclusão final da disciplina. Então ele não vai precisar se dirigir até o polo para fazer a prova. Ele vai fazer esse trabalho de conclusão, onde terá todas as orientações de como ele vai proceder, o que ele tem que fazer dentro desse trabalho. Lógico que você teria que estar indo no polo para fazer a prova. Você teria um tempo. Nós também vamos dar esse tempo. Então vai ser dado um determinado tempo, onde o aluno ele vai ter esse tempo para estudar e fazer as suas comparações e fazer a construção desse texto, desse trabalho final. Ou pode ser um questionário, ou pode ser a construção de um texto. Mas ele vai ter aquele trabalho, onde ele vai estudar, vai fazer aquele trabalho e vai fazer com que seja completada a sua nota. Porque hoje, se vocês olharem lá na base da disciplina, você já vem fazendo ao longo da unidade 1, 2 e 3 um processo avaliativo. Então, como ela é uma área específica, ficaria assim meio que maçante você fazer uma prova, porque as perguntas ficariam muito abertas. Então, nós optamos por fazer uma experiência diferente, né, nesse exato momento e proporcionar esse trabalho final de conclusão do curso. Que a pessoa vai construir um texto ou vai ter um questionário onde ela vai expressar a opinião dela, assim por exemplo. Mas a probabilidade maior será de uma construção de texto. E nisso será dado um prazo, dentro da plataforma Moodle, sistema AVA, para que ele possa desenvolver essa construção dentro dos critérios que foram estabelecidos entre
professor da disciplina e a coordenação. Lógico que não serão todas as disciplinas que terão essa modalidade. Na nossa, em específico, vai ser feito nesta modalidade, que vai ser feita uma experiência. E, com isso, nós podemos proporcionar ali uma maior comodidade do aluno. Porque qual que é a ideia de uma disciplina como gestão governamental? Que o aluno ele tenha uma imersão dentro do que é uma governança, do que é um ambiente público. Então, nós teríamos muitas questões abertas. E, com isso, nós conseguimos fazer com que o aluno também expresse sua ideia, coloque ali as opiniões, consiga fazer um comparativo da realidade teórica com a realidade do município onde ele está inserido, proporcionando com ele uma maior interatividade com a disciplina. Essa é uma das nossas ideias, por isso na disciplina será um trabalho de conclusão, nós não teremos uma prova específica. Legal. Professor, mais uma pergunta aí antes de a gente finalizar. Como que você vê o atual cenário aí de profissionalização dos gestores públicos? Você vê que houve uma evolução nos últimos tempos? Já é o ideal? Como é que não, nós temos muito ainda a caminhar. Nós precisamos muito ainda de pessoas técnicas dentro de um quadro de gestão. Nós precisamos que haja uma evolução desse quadro de pessoas técnicas. Nós precisamos preparar mais os gestores. Porque cada vez mais nós estamos tendo aí uma evolução da máquina administrativa. Tanto é que você vê no cenário que nós estamos vivendo de uma contextualização, onde nós tivemos toda uma evolução, desde lá do cenário do primeiro impeachment do presidente Collor de Mello, até o último agora que nós tivemos. E nós temos que ter uma evolução, nós precisamos ter uma reforma do cenário político. E para que nós tenhamos uma reforma desse cenário da máquina administrativa, nós precisamos de pessoas técnicas. Então, tá certo, pessoal. Mais alguma coisa, professor, para a gente encerrar, então? Ficamos abertos a esclarecimentos. Vocês têm o fórum Tira Dúvidas, vocês têm lá, mandem as dúvidas para nós. Eu e os tutores estaremos respondendo assim na medida do possível que nós formos acessando a plataforma. E estamos à disposição de vocês para tirar qualquer eventual dúvida e para qualquer outra atividade que vocês queiram realizar e até mesmo aí uma ajuda que vocês precisem, estamos aqui à disposição. Isso aí. Obrigado, professor. Obrigado. Valeu, pessoal, então. Até a próxima.